Voltamos do nosso intervalo bem rapidinho e agora a gente está conversando novamente, para você que está chegando em casa, está chegando aqui no programa, quer dizer, o nosso tema é atraso na fala das crianças. A gente está conversando com a fonoaudióloga Ana Gabriela, que está esclarecendo nossas dúvidas, tanto nossa aqui no estúdio quanto vocês aí em casa, atraso na fala. E aí uma coisa que a gente estava falando, que eu estava até questionando aqui, Ana Gabriela, no nosso intervalo, tem alguns pais que pressionam, não tem paciência em esperar cada fase da criança na hora da fala, né, de desenvolver essa fala. E aí meio que pressiona. Ou outros traumas psicológicos também podem influenciar nesse atraso, né? Também, pode sim. Certo. E aí pode-se entrar, por exemplo, com uma associação de uma psicoterapia infantil. Isso, também. Junto com a fonoaudiologia. Em alguns casos, a gente trabalha com equipe multidisciplinar, né? Dependendo da alteração de fala. Entendi. Às vezes, as crianças com apraxia de fala, elas precisam de fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicopedagogo. Crianças com transtorno do espectro do autismo, então elas precisam de uma equipe também, né? Elas vão ter alteração de linguagem e fala decorrentes do TEA e aí precisam de toda uma equipe. Existe diferença entre o termo atraso de fala e atraso de linguagem? A fala, ela é o ato motor, tá. ela é a expressão da linguagem. Então, a linguagem, a gente tem que entender a linguagem como um todo, os aspectos cognitivos também são levados em consideração na linguagem. A fala é algo motor, né? A fala, ela é a via de saída, né? Ela é expressiva, é a linguagem expressiva. E a linguagem tem as questões cognitivas. A gente avalia tudo isso. A gente falou sobre questão de trauma psicológico, né? Falando muito de mente, só que tem pais que partem para o agressivo mesmo. Às vezes até bate na criança. E tem até um caso aqui que estavam soprando aqui no meu ouvido, que a gente teve um caso desse parecido na nossa equipe. E aí, quais são os transtornos que podem acarretar em relação a isso, quando parte para algo físico? A criança ela pode até desenvolver os transtornos de ansiedade e acarretar numa alteração de fala, né? Transtorno de ansiedade ligado à fala, a gente tem um mutismo seletivo, né? Aquela criança que ela fecha em determinado momento com determinadas pessoas. Tem crianças que se fecham na escola com as crianças, com os pares da idade. Tem crianças que se fecham com os adultos e aí tem... A questão do estímulo da mastigação. Tem crianças que se deixar 4, 5 anos só na mamadeira. E o importante é realmente estimular a mastigação. Porém, esse tipo de mastigação pode influenciar no desenvolvimento da fala ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Hoje a gente fala assim que o desenvolvimento ele tem que ocorrer todo de forma linear. Então, a criança tem um desenvolvimento motor, tem um desenvolvimento cognitivo, ela começa a entender, ela começa a falar e nesse período ela também já está com a mastigação também se desenvolvendo, né? Então, assim, a criança falhou em algum marco de desenvolvimento, tem que levar para o profissional para fazer uma investigação, tanto que seja na mastigação, tanto que seja na fala, na linguagem e nessa área motora também. Como os pais podem identificar a questão da língua presa, que a gente vê muito ainda hoje em dia? Tem pessoas que identificam quando é novinho ainda e já faz a cirurgia, né? Isso, hoje tem o teste da linguinha que faz na maternidade. E aí, nesse caso, se não houver esse tipo de teste e acabar atrasando um pouco, vou fazer quando mais velho, pode atrasar a fala? A língua presa, ela vai acarretar problemas em determinados fonemas, né? Então, a criança não vai conseguir elevar a língua. Então, os fonemas que precisam de elevação de língua, ela não vai conseguir. O L, o R, por exemplo, o R anterior, por exemplo. Mas não justifica um atraso de linguagem. Essa criança, porque tem uma língua presa, ela não vai estar demorando a começar a falar. Não justifica. Entendi. Tem uma dúvida aqui que para mim não funcionou muito, mas para algumas crianças possa ser que esteja influenciando no atraso da fala. Mamadeira demais e chupeta. Por que eu digo mamadeira? Porque eu tomei mamadeira acho que até uns 10 anos na minha vida. E chupeta, acho que até uns 11 anos. E pior, era uma chupeta na boca e um esfregando no olho. Era chupeta para todo canto. E aí, essas crianças, às vezes, deixam de desenvolver a fala para estar chupando chupeta. Pode realmente acarretar em algo? Pode. Ela vai estar com uma má postura de língua, a arcada dentária dela vai modificar, então ela vai ter alterações de fala propriamente dita, né? A língua vai sair em determinado fonema.
E muitas vezes a criança passa o dia todinho com a chupeta na boca, ela não vai nem ter vontade de falar também, né? Graças a Deus, Deus foi muito generoso comigo, porque minha dentição sempre foi perfeita. E eu não perdi nenhum dente, né? Porque geralmente você acaba não escovando os dentes de forma adequada, tudinho. Só tinha os terçolzinhos de vez em quando, mas também, né, minha gente? Um negócio altamente sujo, esfregando no olho o tempo todo. Mas culpa também da minha mãe, que não intervia nisso. E aí já serve para quando eu tiver um filho, o negócio vai ser diferente. É muita mãe, a Adriana tá dizendo aqui no meu ouvido. Era a mãe mesmo. Porém, isso não influenciou no meu atraso da fala. É tanto que até hoje, se deixar, eu não paro de falar. É ao contrário. Algumas dicas finais para quem está em casa, para ter um pouco de paciência nesse desenvolvimento da fala, porque tudo acontece realmente no tempo que é para acontecer. Exatamente. Né? Então, não existe essa história de criança ter preguiça de falar. Não existe. Existe o tempo certo e o tempo da criança, se tiver errado, né, está alterado, precisa de uma investigação, né? E a gente tem que pensar que as dificuldades de fala, elas podem acarretar dificuldades de comportamento, né? Uma criança que não se faz entender com os pares de sua idade, ela pode tender a se isolar, ser um pouco mais agressiva, né? Então, os pais têm que entender, têm que compreender essa questão de fala como uma dificuldade, nunca jamais como uma preguiça, né? Então, assim, brinque com seus filhos, interajam. Livros é muito importante, que vai trabalhar com abstração. E diminui as telas, por favor. Diminui as telas, gente. Tira as telas. Diminui as telas. É difícil. Quando você está ali estressado, quer botar a tela para o menino ver, mas diminua. Porém, tem pais que têm hábitos errados com as crianças e podem atrasar nesse desenvolvimento. Cita pra gente alguns mais óbvios e que você, como profissional, está lá no consultório. Olha, pai, olha, mãe, não pode ser por aí. A questão do mamanhês, né, né, meu filho, vamos brincar. Então, dá o modelo errado, cortem, pelo amor de Deus. O uso da tela é favorecer um ambiente realmente propício à comunicação, né? A gente diz rico de estímulo que seja propício à comunicação. Esse é importantíssimo. Essa criança tem que ter acesso a brinquedos, essa criança tem que ter acesso a livro, ela tem que imaginar, ela tem que elaborar. Pegar tudo pronto, como é que ela vai ter isso? Tem jogos que realmente estimulam a interação entre as crianças, ou a interação entre a criança e os pais. E aí pode ser uma boa para estar colocando no dia a dia dessas crianças, né? Tirar um pouco. Na menorzinhas, as brincadeiras de faz de conta são muito importantes. Brincadeiras de criar, né? De construção também são muito importantes. Maravilha. E aí, boa sorte na educação dos seus filhos. Eu digo boa sorte porque um dia eu vou ter esse trabalho, mas por enquanto não. Ana Gabriela, eu quero agradecer demais sua participação aqui hoje no Saúde Você. Fica à vontade para voltar sempre. E já que a sua linha é mais para o lado infantil, vamos falar sempre das nossas crianças, tá? Sempre. Maravilha. E agora a gente vai continuar falando de coisa boa aqui no Saúde Você, que agora os clientes da Unimed João Pessoa podem contar com o serviço Interna Fácil. É um sistema online que busca agilizar a internação dos seus pacientes. Confira. O cuidado Unimed João Pessoa é para todas as horas, até para aquelas em que você e o seu médico podem programar sua cirurgia. Conheça o Interna Fácil, o sistema online que agiliza sua internação para cirurgias eletivas no Hospital Alberto Urquiza Vanderlei, com check-in sem sair de casa e todo o conforto do maior plano de saúde. Acesse unimedjp.com.br e saiba mais. Unimed João Pessoa, responsável técnico Dr. Fulvio Petrucci, CRMPB 5167. Olha aí, não tem erro. Para mais informações, unimedjp.com.br. Olha, gente, você já ouviu falar em transtorno de ansiedade generalizada? Também conhecido como TAG. É uma doença que está entre os 10 motivos mais comuns de consultas médicas e atinge cerca de 264 milhões de pessoas no mundo todo. Acompanhe. Tarcísio é conhecido por ser uma pessoa autoastral. Mas há 2 anos, alguns sintomas começaram a interferir na rotina dele. Escrevendo, batendo papo com os amigos, eu comecei a sentir uma falta de ar enorme. Uma falta de ar, uma falta de ar, uma falta de ar, que não parava. Antes, eu já vinha me sentindo muito estressado de verdade mesmo. Eu tinha muita irritabilidade, bastante. Eu me irritava com qualquer coisa. Com o barulho do garfo caindo no chão, eu tinha irritabilidade. Eu me irritava com o barulho da colher na xícara.
eu tinha pensamentos negativos, muitos pensamentos negativos. Eu achava que, por exemplo, eu estava numa rua, eu ia atravessar, vinha um carro e me bater. Então eu tinha aquela visão de que o carro ia me bater. Ele foi diagnosticado com um transtorno de ansiedade generalizada, facilmente confundido com outras doenças. O transtorno de ansiedade generalizada, a base dele está as preocupações e sintomas fisiológicos, como taquicardia, uma respiração acelerada, tensão muscular, problemas estomacais. Então, antes de a gente fazer um diagnóstico do TAG, é necessário eliminar outros tipos de problemas de saúde mental e de saúde física. O problema pode surgir em qualquer fase da vida. Às vezes, aparece após um evento adverso, mas isso não é regra. O psicólogo Everton Procópio explica que o tratamento especializado deve começar o quanto antes. Tratamento tanto farmacológico como o tratamento psicoterapêutico. Então, quando o indivíduo ele tendo essas preocupações de forma excessiva, que está causando nele prejuízos no seu trabalho, no seu rendimento no trabalho, nas relações familiares com seu cônjuge, com os filhos, começa a sofrer, ele não consegue dormir bem, passa a noite com insônia, preocupado com o que vai acontecer, começa a ter problemas estomacais também, aquela tensão. Então, quando ele começa a sentir isso, está na hora de buscar uma ajuda especializada. Quando Tarcísio entendeu a doença e quais eram os gatilhos que faziam ele entrar em crise, melhorou a qualidade de vida. Uma grande mudança foi deixar o emprego e abrir o próprio negócio. Hoje é dono de um brechó em Manaíra. Procurei fazer aquilo que eu gosto, que foi empreender, trabalhar com moda, trabalhar com roupas, receber as pessoas, tomar um café, bater um papo, rir, falar sobre a vida, ficar perto da natureza, caminhar na praia, viajar, conversar bobagem, uma fofoquinha aqui, uma fofoquinha acolá. Tudo isso melhora, tudo isso traz paz, traz tranquilidade para quem vive com o TAG, transtorno de ansiedade generalizada. É impossível não ter preocupação nem se estressar em algum momento da vida, mas focar na solução dos problemas é um caminho. Se ele se preocupa porque ele tem medo de correr riscos amanhã, no futuro, então a gente traz essas preocupações ali diante dele, vamos buscar evidências disso. Vamos buscar provas que isso realmente vai acontecer. Quais chances, a probabilidade disso acontecer? E se isso acontecer, que soluções podemos ter? Então, a gente começa a trabalhar essa resolução de problemas, esse gerenciamento de riscos, para que ele se sinta mais seguro e mais confiante para dar no dia a dia. O apoio da família e amigos é fundamental, mas Tarcísio encontrou preconceito ao falar do transtorno. Mas vale a pena lutar pelo caminho do cuidado. A mensagem que eu deixo começou a ter esses sintomas, muita irritabilidade, se você está sentindo que está com pouca energia, não está querendo ir mais trabalhar, falta de ar, dores de cabeça, perca do sono, uma preocupação excessiva com o futuro, procura um psiquiatra, veja o que é que ele fala, toma medicação, depois faça uma terapia e suma do que é ruim. Beijo pra vocês, tchau. Suma do que é ruim. O ruim, quanto mais você pensa em coisas negativas, mais o negativo você atrai. E aí é procurar ajuda realmente de profissionais, psiquiatras, psicólogos, né? Não é só estar absorvendo os problemas e sim colocando para fora também. Alguns detalhes, eu sei que é difícil, um questionamento, será que isso vai me prejudicar? Não vai, mas faça por você, porque é você por você. E a sua saúde é o bem mais precioso que você tem. E o Saúde Você de hoje vai ficando por aqui. A você de casa, muito obrigado pela sua companhia. Lembrando que sábado que vem, às 10h30 da manhã, temos um encontro marcado e todos os domingos ao meio-dia temos a nossa reprise. Até mais.